os segurados acham que o benefício foi prejudicado com a reforma, e não foi. Já em 2015 começaram as alterações da legislação da pensão por morte. Teve a lei 13.135 de 2015, teve lei em 2017, e enfim a reforma da Previdência, todas elas alteraram, prejudicaram o benefício de pensão por morte. Então, antes de entrar na questão da reforma da Previdência, que foi mais uma paulada na cabeça da pensionista e do pensionista, eu vou falar das alterações anteriores, tá certo? Dá para a gente começar por essa parte antes de entrar na reforma da Previdência após o intervalo. Ó, eu enumerei aqui sete alterações na lei que foram prejudiciais à pensão por morte. O pessoal acha que foi uma a da reforma, não, foram 7, tá certo? Ó, começou com a Lei 13.135 de 2015, com a pensão temporária. Lembra disso, Caco? A pensão era vitalícia, né? A pensão por morte era pro resto da vida. De repente ela passou a ser temporária. Existe uma tabela relativa a faixas etárias. Quando a dependente ou o dependente tem até 25 anos de idade, no caso do cônjuge, né? Não no caso do filho, que o filho recebe até os 21 anos, salvo se for inválido. Quando ele tem até 25 anos de idade, recebe por um período. De 25 a 35 recebe por outro. Até 45 recebe por outro. E a partir de 45 anos recebe de forma vitalícia. Esse período pode ser de 10, 15, 20 anos de recebimento. Quer dizer, o sujeito não fica mais recebendo para o resto da vida. Ele vai receber durante um período. O sujeito ou a mulher que perdeu o seu companheiro ou sua companheira não vai receber mais por resto da vida. Antigamente era vitalícia. Então, essa pensão agora é paga para que a pessoa tenha um tempo para se vira nos 30. Eu já acho isso totalmente errado, porque a pensão por morte é para suprir a falta do sustento, do auxílio do sustento. Como a gente costuma dizer, quando o cônjuge varão ou a cônjuge que sustenta, que ajuda no sustento da casa, falece, as contas não diminuem. O aluguel continua o mesmo, né? A conta de luz, a conta de água, o condomínio, tudo continua o mesmo. A escola dos filhos. Reduz no máximo a quantidade de comida que é posta na mesa, que é para uma pessoa a menos. A pensão por morte não é paga só para comida, é para fazer frente a todas as despesas do lar. Então, reduzir a pensão por morte, ou limitar ela no tempo em função do falecimento do segurado, é absolutamente descabido. As contas não diminuem, tá? A exceção a essa regra, Caco, fica por conta do dependente inválido ou portador de deficiência. Se o dependente ou a dependente, aquele que vai receber a pensão, for inválido ou portador de deficiência, ele recebe para o resto da vida, enquanto durar essa invalidez ou a deficiência. Entendeu, pessoal? Então a pensão que antes era vitalícia, definitiva, passou a ser temporária, exceto se o sujeito for inválido ou deficiente, aquele que está recebendo pensão, ou a mulher que está recebendo a pensão. Qual o período? Está naquela tabela do INSS, varia de acordo, nem cabe a gente falar toda a tabela aqui, vai ficar extenso o programa, mas varia de acordo com a idade do pensionista ou da pensionista. Vamos agora, a gente falou da alteração e da exceção da regra, né? Para toda alteração... Vamos agora ao que pega, né? Que é passou de 100% para 60%. Não, isso, espera aí, meu amigo. Essa aí é lá para a sexta, sétima alteração. Essa é a confusão que o pessoal está fazendo. O pessoal só está falando de 50%, 60%. Ninguém percebeu que teve duas alterações de 60%. Não foi só na cota, foi na base de cálculo também. Então, vamos por partes, porque teve muito chão antes disso. Está todo mundo preocupado só com a questão dos 60%. Ninguém faz a menor ideia de tudo, de todo o cenário, do que está acontecendo. Então, a primeira, para toda alteração, eu vou dar uma espécie de uma saída, né? Uma dica. A primeira foi essa. Pensão temporária tem a saída, a exceção, a dica fica para quem é portador de deficiência ou inválido. A mesma lei instituiu algo que não existia. Tempo mínimo de união estável ou carência. Não tem carência a pensão por morte. Carência, a gente sabe, é o número mínimo de contribuições para ter direito ao benefício. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tem que ter no mínimo 12 contribuições mensais para receber. Aposentadoria por idade tem que ter no mínimo 180 contribuições mensais para receber. Não existia carência para pensão por morte. Agora existe o que eu chamo de carência velada. O que é uma carência velada? É uma carência mascarada.
O legislador, quando fez essa alteração, ele não falou que a viúva ou o viúvo, para receber pensão por morte, o segurado falecido tinha que ter um número mínimo de contribuições. O que eles falaram? Que se o segurado tiver menos de 18 contribuições, a viúva ou o viúvo só vão receber por 4 meses. Imagina, receber pensão por morte por apenas 4 meses. É a mesma coisa que dizer que tem carência. É a mesma coisa que dizer que existe um número mínimo de contribuições, de 18. Olha, eles estão falando o seguinte, olha, não tem um número mínimo de contribuições, mas se tiver menos de 18, só vai receber 4 meses de pensão. É a mesma coisa. É uma carência mascarada. Deu para entender até aí, Caco? Não, para mim tá ótimo. Começou só o ruidinho de novo, mas tá bom. Não. Outra coisa, o casamento ou a união estável, eles têm que ter durado no mínimo 2 anos. Se o segurado e a viúva, ou a segurada e o viúvo, forem casados por menos de 2 anos na data do falecimento, tiverem um casamento de menos de 2 anos, ou união estável inferior a 2 anos, vai receber também por 4 meses. Foi a mesma coisa que o legislador fala, olha, não tem tempo mínimo de duração do casamento ou da união estável, mas se tiver menos de 2 anos, só recebe por 4 meses. É a mesma coisa, né, Caco? Qual a exceção? Lembra que eu falei que para toda alteração prejudicial eu ia dar uma exceção, uma dica, uma saída? Se a morte do segurado tiver ocorrido por acidente do trabalho, acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional, doença do trabalho, doença profissional, ou acidente do trabalho, ou acidente de qualquer natureza, mesmo que não esteja trabalhando, se ele sofreu um acidente, por exemplo, no trânsito e falecer em virtude disso, então a pensão por morte vai estar isenta desse número mínimo de contribuições e dessa duração mínima. Quer dizer, vamos supor que ele tenha falecido porque sofreu um acidente lá na obra onde trabalhava, e veio a óbito. A pensão por morte vai ser paga de forma vitalícia, independentemente do número de contribuições que ele tinha, ou do período de duração do casamento ou da união estável. Entendido até aí, Caco? Tudo certo? Quem tiver dúvida pode colocar aí no chat para o Caco, ok? Pois bem, vamos agora, Caco, para a terceira alteração prejudicial. Posso continuar? Por favor, doutor. A gente já tem alguma pergunta aí no chat, não? Estou dando uma olhadinha aqui. Bom, agora sim, Caco, que a gente entra na reforma da Previdência. Lembra que eu falei que não foi só a reforma da Previdência que prejudicou a pensão por morte? Então, ela já tinha sido bem bombardeada antes, né? Agora veio a reforma da Previdência. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi só instituída aquelas cotas da pensão por morte. Vai receber 50% para a viúva, mais 10% para cada dependente. Não é só isso, alterou também a base de cálculo, meu amigo. Esses 60% vão ser calculados em cima de uma base que também é inferior, que também foi alterada. Tá? Vou te falar, a primeira delas, por um caso, se o segurado já falecer já aposentado, nova média salarial. Lembra que o benefício previdenciário é uma média de todos os salários que a pessoa recebeu desde julho de 94 até hoje? Então, antes era uma média dos 80% maiores salários. Quer dizer, o aposentado ou a pensionista tinha o direito de excluir, de jogar fora os 20% menores salários. Quer dizer, tirando do cálculo os 20% menores salários, a média fica maior, né? Agora acabou esse benefício. Isso foi mais um pau que a pensão por morte tomou. Acabou esse benefício, essa benesse, esse privilégio de jogar fora os 20% menores salários. É uma média de todos os salários. Isso já foi um prejuízo, tanto no caso do segurado falecer já aposentado, como não aposentado. A pensão calculada em cima de uma aposentadoria, se o sujeito se aposentar depois da reforma, ele não vai poder jogar fora os 20% menores salários. E se ele não era aposentado, a pensão será calculada na média total de todos os salários, sem jogar fora os 20% menores, tá? Outra alteração é na base de cálculo, como eu falei. Vamos imaginar a situação do segurado aposentado. O segurado aposentado, a viúva vai receber uma pensão com base nessa aposentadoria, né?
Mas como é que fica se ele não for aposentado? A aposentadoria dele, que vai servir de base para a pensão, vai ser calculada com base na nova lei. E a nova lei é prejudicial. A pensão por morte, pessoal, ela tem como base de cálculo o benefício de aposentadoria por invalidez. Quer dizer, vou explicar a regra. Se o segurado não é aposentado, a pensão por morte é calculada com base naquilo que ele receberia se fosse aposentado por invalidez. Se ele não estava aposentado, qual a base de cálculo? Calcula qual seria a aposentadoria por invalidez dele e em cima disso vem a pensão. E como é a aposentadoria por invalidez agora, pela nova regra, Caco? Ela é 60% da média mais 2% para cada ano que superar o mínimo. Lembra dessa nova forma de cálculo que a gente falou várias vezes aqui? Então não confunda esses 60% que eu falei com o sistema de cotas. Isso é outra história. Aquela cota da viúva, que é 50% mais 10% por dependente, é outra história. Esse 60% é a nova forma de cálculo. A nova forma de cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez é assim: pega a média dos salários, que já é inferior, como a gente falou, não pode jogar fora os 20% menores salários, não, vão ser todos os salários, os pequenos, os grandes, todos, e nessa média, o sujeito vai ter direito a 60%, mais 2% para cada ano que passar do mínimo. O mínimo de 20 para o homem e 15 para a mulher. Vamos botar. Exemplo é mais fácil. Exemplo é sempre mais fácil para explicar. Vamos supor que a média dos salários do segurado do trabalhador seja de R$3.000. A aposentadoria por invalidez dele seria de R$3.000? Não. É de 60% disso. É de R$1.800. 60% de 3.000 dá R$1.800. Então, essa é a aposentadoria por invalidez dele. Se ele tinha até 20 anos de trabalho, né? Se ele tinha mais de 20 anos, ele ganha um pouco a mais. Vamos supor, se ele tinha 20 anos de trabalho, ele ganha 2% a mais. Se ele tinha 22 anos de contribuição, ele ganha 4% a mais. Se ele tinha 23 anos, ele ganha 6% a mais. 2% a mais para cada ano acima de 20 anos. Cara, nós sabemos que quem se aposenta por invalidez dificilmente tem mais de 20 anos de contribuição. Então o sujeito vai receber 60%, 65%, 70%. Essa não é a pensão. Essa é a aposentadoria por invalidez do segurado. Em cima da aposentadoria que vai ser calculada a pensão. Tá certo? Então essa é a primeira redução que sofre. Então se ele se aposentar por invalidez depois da reforma, já teve uma redução e a pensão vai ser em cima disso. Se ele não era aposentado quando faleceu, primeiro calcula a aposentadoria por invalidez dele, que já vai vir reduzida, e depois calcula a pensão por morte da viúva. Entendemos até aí? Ok. Qual a saída para essa situação? Se provar que ele faleceu em virtude de acidente do trabalho ou doença ocupacional, existe a possibilidade de calcular a aposentadoria por invalidez com base na regra da doença ocupacional e do acidente, que é 100% da média, ou se conseguir provar que ele tinha direito a se aposentar pelas regras anteriores. Então, vamos botar em termos práticos, aquele exemplo que a gente deu, que a média de salários do sujeito era R$3.000, a aposentadoria por invalidez dele será de 1.800, mas se ele faleceu em virtude de acidente de qualquer natureza, do trabalho ou não, ou se ele faleceu em virtude de doença ocupacional, né? Vamos supor, ele trabalhava na COSIPA, tinha muito contato com benzeno, pegou silicose pulmonar e leucopenia, faleceu por uma doença ocupacional. Então a aposentadoria por invalidez dele vai ser de 100%, vai ser de R$3.000. Em cima desses 3.000 que vai ser calculada a pensão por morte. Outra forma de fugir disso, Caco, é quando a gente consegue provar que o sujeito tinha direito à aposentadoria antes da reforma. Então, o senhor ele faleceu hoje. Aí a pensionista vem me procurar. Doutor, a minha pensão vai ser reduzida. Sim, mas vamos tentar aumentar. Eu vou tentar provar que o seu falecido marido tinha direito à aposentadoria antes da morte. Né? Se o marido vem me procurar por causa do falecimento da esposa, eu vou tentar provar que ela tinha direito à aposentadoria antes da reforma. Se ela tinha direito à aposentadoria antes da reforma, o valor dessa aposentadoria pode ser muito maior. Tá certo? Se pode ser muito maior, a gente consegue aumentar a pensão por morte. Tudo bem até aí?
Tem uma pergunta aqui da dona Carmen, se quiser, é sobre o assunto. Vou colocar aqui. Boa tarde, doutor Tiago. Eu recebo pensão por morte desde 2000. Tenho 65 anos. Também vai ter redução para quem ganha salário mínimo? Acho que não, né, doutor Tiago? O mínimo que ganha é um salário mínimo. Não, quem ganha salário mínimo não vai sair prejudicado. Em todos os casos que eu falei, desde o início desse programa até o final desse programa, em todos os casos que eu falei, que eu vou falar, está respeitado o salário mínimo, tá certo? Não existe redução para quem recebe salário mínimo. Foi difícil manter a live até agora, o pessoal escutou um áudio muito ruim, mas estamos de volta para eu falar das outras 3 alterações. Já falamos de 4, vamos para a próxima. Agora sim o sistema de cotas. Agora vamos falar daquele sistema que também foi uma surpresa para todo mundo. A pensão por morte sempre foi paga na média, no valor de 100%, numa fração de 100% da aposentadoria do falecido, ou do valor que ele teria direito, caso o aposentado fosse. Agora, então, ela é paga pelo sistema de cotas. 50% mais 10% por dependente. Quer dizer, a viúva ou o viúvo são considerados dependentes. Então, se o sujeito faleceu, não deixou filhos menores de 21 anos, nem filhos inválidos ou deficientes, deixou apenas a esposa viva, ela é uma dependente, então vai ter 50% mais 10%, 60%. Se a esposa faleceu, deixou o marido e um filho de 18 anos de idade, menor de 21, então temos 2 dependentes. Então, o marido e o filho juntos vão receber 50% mais 20%, 70%. É o sistema de cota, 50% mais 10% para cada dependente. Pessoal, esse sistema de cotas, eu quero lembrar que não é calculado em cima do salário que ele recebia ou da média. É em cima da aposentadoria que ele recebia ou daquela que ele teria direito se não fosse aposentado. Então, lembre que já teve uma redução no cálculo da aposentadoria que ele teria direito, agora tem outra redução. Vamos usar o exemplo que eu estava dando agora há pouco? O João tinha uma média salarial de R$3.000. Lembrando que essa média já está defasada. Antes podia jogar fora os 20% menores salários, agora não pode mais. Então, ele tem uma média de R$3.000. Qual seria a aposentadoria por invalidez dele? R$1.800. Quanto é a pensão por morte da viúva que ficou sozinha? 60% disso. 60% de 1.800. Vamos ver aqui quanto que fica, Caco? R$1.080. Respeitado o salário mínimo, que é de 1.320. Então, ela vai receber R$1.320 quando o falecido recebia uma média salarial de R$3.000. Se o óbito tivesse ocorrido antes da reforma, ela ia ter uma pensão de R$3.000 vitalícia. Como ocorreu depois da reforma, não se sabe por quanto tempo vai receber, e vai receber só um salário mínimo. O salário mínimo é respeitado em qualquer situação. Lembra que eu falei, Caco, que sempre vai ter uma exceção, uma dica? Também tem dica nesse caso. O sistema de cotas é desconsiderado quando o dependente for inválido ou portador de deficiência mental ou intelectual grave, ok? Então, eu tenho clientes que receberam pensão por morte, mas eram aposentados por invalidez. É só entrar no INSS com a revisão. Cuidado, faça isso com o advogado. A gente já falou aqui várias vezes do perigo de entrar com uma revisão do INSS sem ser advogado. E eu estou declarando, olha, o INSS já sabe da invalidez da minha cliente. Ela não tem nada que receber cotas de pensão. Ela tem que receber 100% da média da aposentadoria que o segurado recebia ou que ele teria direito se aposentado fosse. Tá? Então essa foi a 5ª redução da pensão por morte. Nós vimos aqui que se o João tinha uma média salarial de R$3.200 antes da reforma, a viúva dele teria direito a uma pensão de R$3.200 antes da reforma. Depois da reforma, a média dele caiu para R$3.000 e a pensão da viúva caiu para um salário mínimo. Olha quanta paulada que a pensão por morte tomou. E agora tem a 6ª alteração, a acumulação de benefícios. Até a reforma, a pensão por morte podia ser perfeitamente acumulada com a aposentadoria. Então, se a segurada, a trabalhadora faleceu, o marido, o viúvo, recebia a aposentadoria, ele ia receber a pensão por morte junto com a aposentadoria, sem problema nenhum. Agora, a acumulação de benefícios provoca uma redução. Como é que é essa redução? Quem recebe aposentadoria e pensão por morte não vai receber os dois integralmente. Um deles vai receber a menos. Como é que calcula?
O benefício maior continua sendo 100%. O benefício menor sofre uma redução escalonada, de acordo com uma tabela fracionada, também criada pela nova legislação. O benefício maior recebe integralmente, o menor vai ter essa redução de acordo com essa tabela escalonada. Como é que é mesmo, Caco? Até um salário mínimo é 100%, de 2 a 3 salários reduz 20%, de 3 a 4 salários reduz um pouco menos. Então, de acordo com o valor que o segurado recebe, ele vai ter uma redução maior ou menor. Também não cabe a gente falar a tabela inteira aqui, porque é complexa essa tabela. O que importa é que ele vai ter uma redução proporcional ao benefício dele. Não reduz de cara, reduz 20% para todo mundo. Nada disso. Tem sujeito que não sofre redução nenhuma. Alguns recebem uma redução pequena, outros têm uma redução um pouco maior. Sempre respeitado o salário mínimo. Quem recebe aposentadoria e pensão, os dois do valor de salário mínimo, vai continuar recebendo integralmente os dois. Lembra que eu falei? Salário mínimo está respeitado em qualquer ocasião. Então vamos pegar de novo o exemplo do João. Ele tem uma média salarial de R$3.000. A viúva fala, olha, eu recebo uma aposentadoria de R$2.000. Antes da reforma, podia receber os dois. Aí a viúva achou que ia receber o valor da aposentadoria dela de R$2.000, mais a pensão de R$3.000. Nada disso. Um dos dois vai ser reduzido. Qual que vai ser reduzido? A aposentadoria, que é menor? Não. A pensão, nesse caso, não é de R$3.000. Lembra que a gente calculou a pensão por morte da esposa do João? Ficou em um salário mínimo? Então, a aposentadoria dela continua sendo maior. A aposentadoria vai ser de R$2.000 e a pensão seria aquela que teria redução se não fosse salário mínimo. Então, ela recebe a pensão integralmente porque recebe no salário mínimo. Se essa pensão fosse de R$2.000, ela teria uma pequena redução. Ela não ia receber os dois benefícios integralmente. O que importa é que o benefício maior continua sendo integral. O menor, se fosse maior que salário mínimo, sofre uma pequena redução. Entenderam? Até aí? Tá. Qual é a saída nesse caso? Só se conseguir provar que o sujeito tinha direito a uma aposentadoria antes da reforma e a gente consegue elevar um pouco a pensão por morte da viúva ou do viúvo. Aí, nesse caso, vai continuar tendo a redução em função da acumulação, mas a gente consegue uma revisãozinha aí para aumentar. Outro probleminha aí, outro prejuízo que a pensão sofreu agora, vamos falar do 7º prejuízo. A reversão. Lembra, quando falecia um dependente, ou quando um do dependente atingia a maioridade, um filho atingia 21 anos, a parte dele revertia para os demais. Vamos supor, tivesse a viúva e o filho de 18 anos recebendo pensão. Era metade para cada um. Quando o filho atingir a maioridade, 21 anos, essa parte dele, antes da reforma, retornava para a viúva. Agora não retorna mais. Entendeu? Ela passa a receber apenas a parte dela. Tá certo que a parte dela vai ser de 60%. Antes era 70%, eram dois dependentes divididos entre os dois. Agora ela vai receber só a pensão dela, só a parte dela. A cota do dependente falecido ou do dependente que deixar de ser dependente não reverte mais em favor dos demais. A cota continua sendo paga do mesmo jeito. Antes revertia. Se cada membro da família recebesse 50%, e um deles falecesse, o outro receberia 100%. Agora isso não acontece mais, tá? Infelizmente, essa foi mais uma alteração prejudicial da pensão por morte. A revisão do benefício, nesse caso, ainda é da forma do item anterior. Caso a gente consiga provar que o segurado falecido ou a segurada falecida tinha direito à aposentadoria antes da reforma, a gente consegue uma revisãozinha, tá? Então, pessoal, essas foram as 7 alterações prejudiciais que a pensão por morte sofreu nos últimos anos. É realmente complexo. Existe até uma ação direta de inconstitucionalidade na TNU para ser julgada, o que não vai fazer a menor diferença, porque o STF, a Suprema Corte, já julgou uma outra ação dizendo que é constitucional esse cálculo novo da pensão. Então a saída continua sendo essas que eu mencionei, dependente inválido, dependente com deficiência mental ou intelectual, a forma como o segurado faleceu, a forma como ele se tornou inválido, se é por acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional, ok?
provar que, o INSS falou que o meu marido falecido tinha só 15 meses de contribuição, vou receber só 4 meses de pensão. Não, vamos tentar provar que ele tinha mais. Lembra que dá para aumentar o tempo de contribuição? Sempre é possível? Sempre não, muitas vezes é possível. Vamos tentar aumentar o tempo de contribuição dele. Eu não consegui provar 2 anos de união estável. Vamos tentar provar. Você ficou com ele mais de 2 anos? Fiquei. Vamos tentar provar. Talvez você consiga receber mais de 4 meses. Então, essas são as saídas. Brigar contra cada caso. A regra é a mesma. Cada caso tem as suas peculiaridades, os seus detalhes, as suas nuances, as suas características. Procure seu advogado, procure um profissional especializado, com experiência no assunto. Ele vai saber definir quando você tem direito a uma revisão, um aumento do benefício ou não.